Vamos falar sobre osteoporose. Mostrei para vocês dois casos de pessoas que recebem treinamento da HiFit e que, sem dúvida nenhuma, tem aí um feedback sobre o assunto, né? A gente não desenvolve treinamento para fazer mais da mesma coisa, né? Então, tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter algo realmente que mude a chave para vocês, enfim. Meus comentários aqui, vamos sentar o pau agora em osteoporose. João Thaís Silva. Vou ler esses comentários aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre osteoporose? Aula bacana. Muitos comentários. Muita gente aqui. Beleza. Vamos lá, vamos falar sobre osteoporose. Bom, estou trazendo aqui um assunto bastante interessante, porque o que acontece? A osteoporose aí é um processo aí que muita gente pensa que ela pode acontecer ou que ela pode ser, na verdade, apontada somente em alguns casos. E vou dar um argumento aqui para todos vocês que estão presentes, que vai ser muito legal, que vocês já podem usar basicamente por uma questão temporal. Olha só que interessante. Vamos lá. O que é a osteoporose? Bom, é uma doença, tá? Eu olho para cá porque eu estou no YouTube aqui. É uma doença que ela pode atingir aí, na verdade, o osso cortical, é a matriz óssea, ou seja, a parte rígida do osso, né? E os ossos, obviamente, eles ficam mais fracos, mais porosos, né? Em virtude aí de menor mineralização óssea, a densidade do osso ela diminui, o osso fica mais esponjoso e aí obviamente mostra aí o quadro esquerdo e o quadro direito. Bom, na ortopedia clássica, né, aí a definição é que seria na verdade aí uma aceleração da osteopenia, né, a osteoporose. A osteoporose é um quadro secundário da osteopenia, que é um desequilíbrio entre aí a produção de osteoblastos com a produção de osteoclastos. Osteoblastos são os que promovem a matriz óssea e os osteoclastos são os que comem, né? E os processos deletérios de envelhecimento, eles ocorrem lá dentro do curso, eu explico sobre o que é um indivíduo senil, né? O processo de senilidade, enfim, envelhecimento celular, né? E aí falo lá sobre células somáticas, falo sobre isso. Enfim, e aí a gente entende basicamente sobre isso. E aí, o processo de osteoporose, aí tá vendo, eu coloquei essa imagem que é muito interessante, pelo seguinte: uma pessoa que teoricamente ainda não sabe que tem osteopenia e osteoporose, e como dirigir é uma atividade muito teoricamente tranquila, ela faz esse tipo de atividade. Ela vai no mercado e ela traz o carrinho até as compras no carrinho, e ela coloca o carrinho, a compra aí, uma caixa, seja lá o que for, na mala do carro. E ela entra no carro e dirige e vai embora para casa. Quando ela chega em casa, ela abre a mala do carro, e aí sabe o que ela faz? Ela vai pegar a mala. E aí sabe o que acontece? O osso já simplesmente está enfraquecido. A osteopenia e a osteoporose é uma doença silenciosa. A massa está reduzida e os ossos estão enfraquecidos. E aí sabe o que acontece? Esse raio de distância entre o eixo central e a resistência, que o nome disso se chama braço de resistência, e a resistência, a carga, que é essa caixa dela, isso aqui é o momento, ou seja, braço de momento da resistência, gera uma sobrecarga muito grande e ela tem uma fratura. E ela simplesmente não sabia de nada. Por quê? Porque ela não faz o exame, ela não tem prevenção e ela não tem orientação. E aí vocês vão entender, isso é uma atividade extremamente do cotidiano de uma mulher
que quer ser independente e os filhos que já estão casados moram em outro lugar e ela pode ser viúva. E aí ela não vai fazer compras no mercado? Quem é que vai fazer compras para ela? Tem mercado que não entrega a domicílio ou tem pessoas que não se sentem seguras ou confortáveis para fazer compra no mercado. Ela tem um carro, ela ainda dirige. O idoso, ele quer ter autonomia. Por isso que o método HiFit foi desenvolvido para você dar autonomia ao idoso. Eu falei para vocês que a Cristelis não conseguia subir escada, cara. Pelo amor de Deus, não tinha força na perna. E aí tu acha que é só subir e descer caixotinho na academia que vai resolver? Não é. Dentro do treinamento eu mostro por que os exercícios têm que ser conjugados especificamente. Na aula, eu mostro que é pelo teste de Brickley-Jones que você determina se você vai aplicar força, resistência, hipertrofia ou potência. Não é você que determina, não, meu querido. Ai, aqui a perna tá fraca, então eu vou aplicar treinamento de força. Quem te falou? Quem te falou que é você que determina que tipo de treinamento que você vai aplicar, meu querido? Tu não aplicou nem teste neuromuscular e nem teste motor, teste de capacidade funcional? Vai pro inferno, porra. Ah, não, aqui eu quero força, aqui eu quero resistência. Quem é você, Chico Xavier, para decidir o que você vai aplicar? Aplica a porra dos testes neuromotores, os testes de capacidade funcional, que aí você vai saber para qual coisa, pelo score, que tipo de treinamento você vai aplicar. Quer saber como fazer isso? No treinamento tem. Na live não treinão. Na live eu te digo o que tem que fazer. Como fazer tem no treinamento. E aí o que é? É uma condição, os ossos se tornam frágeis e quebradiços, o corpo absorve, né? A matriz óssea, ou seja, o osso realmente ali, o tecido ósseo, a osteoporose, uma nova condição óssea é criada, porque o que acontece? Você perde osso de matriz óssea, a parte cortical. Um novo osso precisa ir para esse lugar. Só que quando esse osso nasce, ele nasce mais esponjoso. Então, menos osso cortical vai nascendo e mais osso substituto trabecular vai nascendo. Olha que desgraça! O osso vai virando igual um isopor, meu querido. É isso aí que acontece, remodelando a camada anterior. As pessoas não apresentam sintomas até que tenham uma fratura. Espirrou, fraturou. Aí que descobre que tem osteopenia e osteoporose. Medicamento, caro pra cacete, vocês não têm ideia. R$6.000 um remédio para osteopenia e osteoporose. R$6.000. Dura um mês. R$6.000. Quer que eu repita? R$6.000. Fala o seguinte, chega pro teu idoso e fala assim, não quer pagar R$1.000, R$2.000, R$1.000, R$2.000 para mim de personal, não? Fala o seguinte, você vai desenvolver osteoporose. Eu vou mostrar para vocês dados aqui. Eu mostro dados lá no treinamento, que toda mulher, todo homem, toda mulher vai ter osteoporose, independente de estar silenciosa ou não. Simplesmente pela classificação, vai ter osteoporose. Sintomática ou não sintomática. É um argumento infalível para vocês dizerem. Claro, quantas pessoas tem na live aí? Diz aí para mim. É um argumento infalível para você dizer simplesmente que a pessoa vai ter osteoporose e ela vai ter que gastar R$6.000 com remédio. Quando você... Beleza. Então, o que acontece? Você vai chegar... Obrigado, Cláudio. Você vai chegar para essa pessoa e vai falar que é assim, ó, você prefere gastar R$6.000 com remédio todo mês ou você prefere prevenir com exercício? E aí, o que acontece? A definição, uma redução da massa óssea de osso cortical, que é uma deterioração justamente pela microestrutura e arquitetura óssea, ou seja... Osteoclastos comem mais do que produzem osteoblastos. Então, o osso simplesmente vai se tornando mais frágil e isso torna suscetível a fraturas. Menos tensão óssea, o osso perde aquela característica de rigidez e, ao mesmo tempo, um pouco de mobilidade. Nós estudamos na biomecânica as estruturas, né? Dos tecidos, e o osso também ele não pode ser, obviamente, 100% rígido, e aí o professor de biomecânica ele sempre dá o exemplo da ponte Rio-Niterói, que ela balança, enfim. E aí os fatores, né, de risco para osteoporose, que no idoso nem tem, né? Menopausa na mulher, envelhecimento, que todo mundo vai envelhecer, o idoso se torna sedentário, menos ativo, dieta pobre em cálcio, vitamina D diminui com a idade para todo mundo, o paratormônio sobe, existe uma relação entre paratormônio alto e vitamina D, excesso de fumo e álcool se fizer, baixo consumo proteico de carne vermelha, imobilização prolongada de algum membro em virtude de ter fraqueza, algum tipo de dor,
medicamento e por aí vai. Falta de exercício físico, principalmente. Baladã, tem como eu suspeitar ou prever de osteoporose? Sim, você tem como prever. Simplesmente, olha só, a afirmativa ela é positiva para pessoas que se enquadram nessas condições. Tem mais do que 60 anos? Abre o olho. Mulheres pós-menopausa? Arregala o olho. Tem antecedente na família? Pronto, qualquer um já teve antecedente na família. Isso tudo é argumento para você usar, que é mais de facilidade para você argumentar uma pessoa. Vovozinha, vovozinho, chega aí, vamos sentar aqui, vamos tomar um café? Vamos tomar um café aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vamos tomar um café. Dieta pobre em cálcio, fumante, pessoas sedentárias, tratamento com corticoide. Esses são os esteroidais que eu falei, que são os glicocorticoides, que alguém deve ter pensado esteroide anabolizantes na sarcopenia e também na osteopenia. Não, são glicocorticoides, porque são esteroides derivados da molécula de colesterol. Pode não provocar sintomas, a dor pode acontecer em sequência de uma fratura, até fraturar, porque tombou e não teve velocidade de reação, caiu estatelado e se fraturou todo, ninguém sabia. Pode ocorrer espontaneamente ou principalmente na coluna, por isso que eu botei aquela foto, a mulher foi tirar uma sacola do mercado ou uma caixa com alguma coisa, fraturou a coluna. Isso existe. E você pode resolver esse problema com um método e um treinamento. Não é 3 de 5 para força, porque você acha que tem que prescrever treinamento de força. Quando que tem que prescrever treinamento de força? Me dá a informação, eu quero saber quando que tem que prescrever força. É na sua cabeça? Ah, não, porque eu acho que o idoso tem que ter força. Tá, ele tem que ter força. Mas quando que você tem que aplicar força? Quando você tem que aplicar velocidade? Quando que você tem que aplicar resistência? Porque você também tem que aplicar resistência. Quando que você tem? É na tua cabeça? Ah, não, eu acho bonitinho botar aqui treinamento de resistência, eu acho bonitinho colocar aqui treinamento de força, eu acho bonitinho aqui porque eu acho que ele tem que botar hipertrofia aqui no peitinho. É isso aqui que você faz? No treinamento eu ensino o que é isso. Não é da tua cabeça, não. Não é da cabeça da gente, não. Existe um protocolo a ser seguido. O Baladã não vem estudando essa desgraça há 20 anos para poder desenvolver um método à toa, não. Por isso que eu vim mostrar lá quem é o Baladã, de onde saiu o Baladã. O Baladã não caiu de paraquedas aqui, não, e está vendendo um método que ele inventou da cabeça dele, não. Tá? O osso fica fraco, pode haver achatamento da coluna, enfim, simplesmente, aí vai espondilólise, espondilolistese, já dei aula sobre isso, a pessoa fica corcundada, diminuição da estatura, lembra que todo idoso começa a ficar mais baixo? Ah, minha mãe tá baixinha, minha mãe tinha 1,55 m, hoje deve ter 1,42 m, coitada da velha. Mãezinha, beijo, tadinha. Pronto, tá aqui uma análise de avaliação para eu dar para vocês, para poder identificar aí, ó, com 40 anos, 60 anos e 70 anos, tá vendo aí? E aí como é que é feito o diagnóstico? Pronto, quer saber se a pessoa tem? Vamos lá, a tua aluna chega, eu acho engraçado, por isso que eu falo assim, ó, que a gente é uma família, a gente vai fechar esse grupo, vocês não têm ideia, sabe por quê? Vai chegar esse grupo, aí o grupo vai chegar lá, um aluno no grupo, parceiro, vai entregar, falar assim, ó, minha aluna entregou essa densitometria aqui para mim, eu não estou sabendo avaliar. O grupo gigante, alguém vai ajudar. Por quê? Porque lá não tem vaidade, lá não tem ego, lá não tem espaço para isso. Eu falei ontem, se você, e eu vou repetir amanhã, porque hoje eu não vou falar sobre isso. Se você tem ego, se você tem o peito inflado, se acha gostosão, nem compra. Porque eu não quero gente assim dentro do meu grupo. Se você tem o ego estufado, igual um balão da Turquia, um balão turco, sai. Eu não quero você. Eu não quero você dentro do meu treinamento. Eu quero pessoas que estão a fim de crescer e evoluir. Como é que é feito o diagnóstico da osteoporose? O exame mais adequado é a densitometria, beleza. E aí, como é que você faz? Tem gente que o aluno chega aí, ó, dá uma olhada aí porque eu não sei fazer, eu não sei analisar. Eu fiz a densitometria, o meu médico, eu só vou voltar nele daqui a 15 dias, e aí, até lá, o que eu sei fazer? Porque dependendo do resultado da densitometria, você pode ou não prescrever tal exercício. E aí? Aí tu não sabe ver, né, a densitometria, aí tu não participou do treinamento High Fit Old People, você não tem ninguém para te ajudar lá dentro do treinamento. Vai procurar onde, amigo? Vai procurar onde? E aí lá dentro do treinamento eu explico. E aí nessa aula exatamente eu mostro sobre desvio padrão, as análises específicas, a relação aí de definição do T-score, como classificar. Se tiver esse tipo de dúvida, o grupo vai lá, a nossa família, a engrenagem
que nós somos a resistência da educação física, vai lá e te acolhe. Eu intervenho lá e falo assim, ó, vem cá, manda aí, joga aí no grupo, vou avisar. A gente vai conversar quando a gente tiver lá o grupo e o grupo fechar. O grupo é de vocês. O grupo é de vocês para falar sobre as coisas relacionadas à clínica prática de vocês do idoso. E isso aí soluciona. Tá aí a interpretação do T-score para saber se está com a massa óssea, a densidade mineral óssea normal, pelo T-score, osteopenia, osteoporose. Se tiver mais do que 2,5 de desvio, está com osteoporose, e mais do que 3, osteoporose gravíssima, com fragilidade de espirrar e ter fratura. Existem 2 tipos de osteoporose primária, a tipo 1 e a tipo 2, e aí a tipo 1 são mulheres na pós-menopausa, tem perda também acelerada e acomete o osso trabecular. A tipo 2, senil, são mulheres já da 4ª idade, a perda óssea é mais lenta e progressiva, e aí o bicho pega. 80 anos já pega o osso trabecular e o osso cortical. Aí vira de esponja. É osso de isopor que chamam, ou osso de esponja, tá? Índice de densitometria óssea, indicação para poder... Quem tem indicação? Olha só, minha aluna, fiz aqui a tua avaliação, pá, usei tudo aquilo que está dentro do método High Fit Old People, que é muito mais do que essas aulas, é um complemento. Ó, fiz tudo para você, tá vendo? Vamos fazer um negócio legal? Ó, você tem acima de 65 anos ou os homens acima de 70 anos. Pô, você tem indicativo, a literatura mostra. Tá vendo aqui essa aula do Baladã? Pô, nem gosto dele não, mas parece que ele tem algum conhecimento, esse desgraçado. Ó, a indicação aqui do guideline de pós-menopausa, tá vendo? Que eu recebi aqui, tá? No curso dele, veio os artigos, ó, imprimi o artigo, ó. Eu não gosto do Baladã não, mas ele me dá as referências, então eu entrei no treinamento. Tá vendo esse guideline aqui? Então, esse guideline diz, ó, a indicação de densitometria, ó, mulheres acima de 65 anos, homens acima de 70, na pós-menopausa, tá ali homens, se tiverem fatores de risco, nós já vimos todos os fatores de risco aqui em 3 slides atrás, adulto com doença ou medicações associadas à de baixa óssea, que são os glicocorticoides, quem já teve fratura por fragilidade, mulher na pós-menopausa que irão descontinuar aí o tratamento, monitoração de terapêutica, enfim, monitorização, enfim, tem que fazer aí a monitorização a cada 2 anos, precisa ter indicação esses quadros para fazer densitometria, tá? E aí o tratamento não farmacológico, qual é o grande problema? Os médicos estão cagando e andando. Por quê? Não é culpa dos caras. Os caras não vão sair do consultório para prescrever treinamento para você, para o idoso. É uma doença silenciosa, assintomática. O médico, coitado do médico, não é responsabilidade dele. Isso não gera risco de vida, risco de morte, no caso imediato. Conhecimento sobre os benefícios do tratamento a longo prazo, precisa ter. Tem que interromper fumo e álcool imediatamente. E ter cuidado para prevenir de quedas. Aí tem que colocar corrimão, por isso que as academias têm corrimão, piso antiderrapante nos banheiros, tapetes, essas coisas. O tratamento não farmacológico detém a nós, profissionais de educação física. Então, assim, o exercício físico, para aumentar o pico de massa óssea, precisa ser com exercício de carga. Legal, precisa ter modulação de carga para melhorar o equilíbrio, para melhorar o padrão da marcha, para melhorar as reações de defesa, de reação, né? E propriocepção. E precisa fortalecer a musculatura. Beleza, tá todo mundo enchendo a boca para falar sobre isso. Legal. Isso está todo mundo enchendo a boca. Uma vez botaram ali nos comentários, não, o fortalecimento é fundamental para que não sei o quê. Não sei nem quem foi que falou. Falou e não falou porra nenhuma. Não, o fortalecimento é fundamental para manter a saúde dos idosos. E, tá bom, mostra para mim como fortalece. O fortalecimento é fundamental para manter a saúde muscular e óssea dos idosos. Caguei, isso é mais do mesmo. Isso é o que o feiticeiro fica vomitando para enganar o vovozinho na saúde. Ó, vovozinho, legal, olha, o fortalecimento é fundamental para manter a integridade da saúde muscular e óssea. E aí? Isso é o que o feiticeiro usa para enganar. Ele joga feitiçaria no ar e aparece que ele já vai assim. São as feitiçarias dele. Tá bom, como?
Como? Não me disse porra nenhuma. Sempre usa assim, como? Por quê? Como? Por quê? Como? Como fortalece? Me diz como fortalece, porra. Prescrever exercício para quem tem osteopenia e responsabilidade, não é? E quem tem osteopenia e osteoporose, é nossa responsabilidade. O professor de educação física tem que ser protagonista. É você, sou eu. Então, o médico, coitado, está dentro do consultório. Ele não tem que tomar as rédeas disso, não. Quem tem que tomar as rédeas disso somos nós, com conhecimento. Já mostrei por que idoso não faz exercício. Um dos motivos, não vamos jogar toda a culpa em cima da gente, mas um dos motivos é que simplesmente não tem resultado e não sente segurança da gente. Olha só. Vamos trazer um posicionamento aqui do American College logo para enfiar o pé na porta? Sobre esse comentário que eu falei, o fortalecimento é de fundamental importância para a integridade óssea e muscular. Para o inferno. Beleza. Estudos observacionais sugerem que a densidade mineral óssea é atenuada, a perda de densidade mineral óssea relacionada com a idade, né? Ela é atenuada, o risco relativo, né, relacionado a fraturas é reduzido, né, em pessoas que são fisicamente ativas, tá? E particularmente quando fazem atividades vigorosas. O que eu estou querendo colocar aqui nessa bosta? A mesma coisa do que o exercício físico é de fundamental importância para a saúde óssea e a saúde muscular dos idosos. Feiticeiro. Isso aqui é uma informação feiticeira. Como se prescreve? Posicionamento do American College. Tem que ser prescrito pelo FitVP. É o que você encontra lá na porcaria do método de treinamento High Fit Old People. E lá eu mostro como conjugar. Por que o exercício tem que ser com esse aqui? Quando é que você tem que usar potência? Quando é que você tem que usar força, resistência e hipertrofia? Você tem que manipular, você tem que modular. E não é simplesmente dizer, não, você tem que fazer o fortalecimento porque é crucial para a integridade óssea e para a saúde do idoso. Vai te catar. E aí tá aqui explicando como tem que modular e lá dentro do treinamento eu mostro como modular, simplesmente. O que eu quero falar sobre a epidemiologia? No Brasil e no mundo, absurdamente, os casos existem sobre osteopenia e osteoporose. Tem idoso gigantesco, tem idoso quebrado, tem idoso arrebentado, tem idoso com dinheiro, tem idoso pedindo, pelo amor de Deus, eu quero largar cuidadora e eu quero largar enfermeira, entre aspas, acompanhante. E eu quero andar sozinho, eu quero ir no mercado sozinho, eu quero voltar a ajoelhar na igreja e levantar, eu quero poder viajar e não ficar num quarto trancado de hotel. Tem alguém aí com conhecimento para poder me atender e me dar autonomia de volta? Eu quero poder mijar e cagar sozinho. Alguém pode fazer isso por mim? Eu pago quanto for necessário, eu tenho dinheiro. Eu quero chegar em casa com 4 sacolas de mercado e a minha esposa velhinha abrir a porta e me olhar com os olhos brilhando e falar, amor, você trouxe as compras. É isso que o cara quer. É isso que o cara quer. Tem alguém para resolver isso? Ele paga quanto ele quiser. Ele paga quanto ele quiser. E aí a epidemiologia no Brasil mostra isso, ó, que quando o cara tem esses problemas, 80% depois que tem uma fratura, se torna incapaz de pelo menos executar uma atividade do cotidiano. Nunca mais o cara volta a ser quem ele era. E aí, sabe quais são as considerações finais? Fica para vocês aí, ó, todos vocês refletirem. Todos vocês refletirem. Vocês têm a chance de mudar o mercado dessa população de pessoas maduras e idosos. Vocês têm um produto até segunda-feira de R$ 397 por R$ 97 para ganhar dinheiro e salvar a vida dessas pessoas, impactar a vida dessas pessoas e dar autonomia de volta na vida dessas pessoas. A decisão está na mão de vocês. Eu não posso tomar essa decisão por vocês. Eu posso mostrar o caminho. Eu estou mostrando o caminho que vem ao longo de 20 anos do que eu estou fazendo, mas eu não posso decidir mudar a vida no lugar de vocês. É com vocês. O meu papel eu estou fazendo. Essa era a aula de hoje que eu tinha para passar para vocês.
Olhar os comentários aqui de vocês, porque tem muita coisa. Natália Gonzalez, ainda estou na graduação, mas estou vendo, estou muito bem encaminhada com o Hi-Fit. E o mestre Baladã. Natália, essa turma, o acesso fica vitalício, tá? Então, independente de você estar ou não na graduação ainda, eu aconselho você fazer parte, porque daqui a pouco você está formada e você vai ter um conhecimento. Eu, antes de me formar, eu já fazia inúmeros treinamentos, porque quando eu formei, eu já saí na frente de todo mundo atropelando. Suzaninha, todos os meus clientes foram no boca a boca de indicações, exatamente, um vai falando para o outro. César Vieira, a Taliba Personal. Paulo Tomás, verdade, comecei a assistir ontem, mas tive que sair da aula. Paulo Tomás, assiste todas as aulas para poder pegar o rumo das coisas. João Thaís Silva, isso aí é você que tem que mudar, meu querido. Isso é você que tem que mudar. Já dei aula sobre isso explicando que pode ser no Maranhão. Não tem deputado no Maranhão? Não tem senador no Maranhão? Tem, não tem? Não tem fazendeiro no Maranhão? Não tem pistoleiro no Maranhão? Aqueles coroné? Não tem coroné no Maranhão? Tem, não tem? Tem. Quem é o dono do supermercado no Maranhão? Ou não tem supermercado no Maranhão? Tem, não tem? Quem é o dono da cantina no Maranhão? Esses caras não fazem exercício? Fazem. Apresentam uma proposta para esse cara. O conhecimento você detém. E aí você soluciona. Eu posso estar num buraco, num buraco. Tem gente, eu resolvo. Eu estava tão desmotivado que não queria nem mais estudar. Conheci o Baladã através de um amigo. Bom, de início não levei a sério. E aí depois, João, comecei a assistir demais nesse período da pandemia. Tenho 2 filhos e nesse período da pandemia apertou mais ainda. Comecei a realizar os cursos do Baladã, as coisas começaram a melhorar para mim. Que bom, João. Ó, lembrando que alguém me perguntou aqui sobre essas lives, todas essas lives dessa semana, elas vão ficar, a gravação, o que acontece? Quando acaba aqui a live, eu fico aqui esperando durante a madrugada, eu baixo a live, aí eu corto o final e o começo, enfim, né, a gente começa a gravar antes, aí eu edito tudo, e eu pego e publico no dia seguinte no YouTube de novo, e aí eu mando o link para vocês. Só que essas lives, elas vão ficar publicadas, a gravação delas vai ficar publicada no YouTube, só até segunda-feira. Aí na segunda-feira eu já vou tirar isso tudo do ar e para quem estiver no treinamento vai receber a gravação de todas essas lives. Elas vão fazer parte do material do curso, tá? Porque a gente fez Quem essas está no aulas. treinamento. Mas Desculpa, Cláudio. Quem está no treinamento são mais de 10, se eu não me engano, são 12 horas de aula de treinamento no total. Sim, porque tem as lives dessa semana, mais as aulas que já foram gravadas do treinamento que o E Baladão. mais as 2 aulas lá dentro que a gente vai ter. As 2 lives que a gente vai fazer depois. A primeira lá, para entrar no grupo, depois vai ter uma aula extra, que é essa que ele vai falar de marketing, mais algumas outras coisas aí. Vai ser dia 1º de agosto, tá? Porque para dar tempo de vocês assistirem, tudo com calma e tal. E aí a gente vai fazer uma live, vai ser um sábado à tarde, dia 1º de agosto. E depois a segunda live, que é só para tirar dúvida, também aí vai ser todo mundo junto no Zoom, vai ser dia 15 de agosto. Então, 1º e 15 de agosto são as 2 aulas para essa turma que entrar agora. E vai ter todas essas lives, a gravação de todas essas lives aqui e os slides dessas que vocês viram toda essa semana. Então, para quem não conseguiu ver uma ou outra e comprou o curso, fica tranquilo, porque vai ter a gravação disso tudo aí lá dentro do Nutro para vocês disponível, tá?
Reinaldo Dias, Baladão, estou no primeiro ano de graduação, pretendo me especializar nessa área. Nunca tinha visto tanto conhecimento sobre o tema, de forma gratuita. Você não tem ideia, Reinaldo Dias, do que tem dentro do treinamento, do que serão essas 2 aulas. Você não tem ideia. Obrigado pelo reconhecimento. Manuel Vitória, não perdi tempo, já comprei o curso. O Manuel Vitória é o coelho, da história coelho e tartaruga. Letícia Galiquim, somos judeus. Ele te ofereceu ontem, não sei o que, mas eu ofereci, Letícia. O que eu ofereci ontem, o que é acordado não sai caro. Que você falou que vai me treinar e vai me emagrecer, mas eu não tenho como eu ficar sendo... Não sei se foi isso não, não sei se eu acho que foi de bônus. Não, foi isso. Ela falou que eu falei que eu queria fazer o emagrecer de novo e ela falou que você me ofereceu ontem. Ofereci ontem você negou, já era, Cláudio, agora vai me pagar. Quem é que vai filmar o coisa? Ah, gente, põe, dá um jeito. Ah. Chama o Pedro. Eu, hein? Tá bom. Põe ele para trabalhar mais. Dá um aumento pro garoto, coitado. Eu adoro o grupo do HTS. Letícia, quem ri por último ri melhor, né? Aguarde, a população está envelhecendo, sem dúvida. Preste atenção, Renan. Cadê coach Renan Nascimento? Renan já tem 14 clientes. Renan, me dá um dinheiro aí, Renan. Tá cheio de dinheiro. 10 são idosos, 4 com... Porra, tá cheio. Meu Deus do céu. Bom, é isso, Cláudio. Parece que não tem mais comentário. Gente, escreve aí se tem alguma dúvida. Se tiver mais alguma dúvida aí sobre as coisas todas que a gente falou aí do curso, de acesso, de compra, de pagamento, só relembrando, R$ 97,00 à vista no boleto. No cartão pode parcelar em até 12 vezes, mas parcelamento tem juros. Mas são 12 parcelas de R$ 9,70, tá? Vai estar aberto o carrinho por esse valor até segunda-feira, R$ 23,59. Quem for do plano Black, eu vou liberar esse curso a partir de segunda-feira, ele vai ser liberado ao longo de 40 dias. Então, quem entrar no Black para tentar pegar mais barato, digamos assim, vai ter que pagar 2 mensalidades até receber o curso todo. Quem já é do Black já está lá, já está pagando porque já usa o HTS. Então, a gente vai dar esse curso para quem é do Black e vai liberar tudo. Vai ter todos esses bônus, vai ter tudo para vocês, porque Black é Black, né? Enfim, não dá nem para discutir. Black é Black. Black é Black. Pois é. Xisto aqui dizendo que deu uma olhada lá nos tutoriais do GTF, do HTS, enfim. Tem tutorial. Na verdade, quando você faz... Quando você contrata lá o plano Black ou contrata o HTS, a gente libera todos os vídeos do tutorial para vocês no Nutro. Aí tem tutorial ensinando a fazer tudo, mexendo em todas as variáveis, tanto do treino de musculação quanto do treino de cardio. Tem exatamente tudo, Xisto. Valmir Santos Correia, eu já comprei o meu. Paulo Tomás, vou de Black. Black é a maior vantagem, sem dúvida nenhuma. E o que a gente às vezes não consegue responder, o grupo ajuda, porque imagina, eu tenho mais de 100 pessoas lá no grupo. Suzaninha, mais uma vez, sempre obrigada por tudo, pela gratidão. Eu que agradeço pela presença, Suzana. Muito obrigado. Como funciona, Edson Borges? Depois manda mensagem para o Cláudio ou manda mensagem lá para a equipe que ele te avisa, tá bom? Chegando à meia-noite aí, né, Cláudio? Enfim. Sim, 3 minutos para meia-noite. Beleza. Gente, nos vemos amanhã. Firme. Queria agradecer mais uma vez aí. Obrigado. Tá? Amanhã, mesmo bate-horário, 10 horas. Vamos sentar o pau de novo. Tá bom? Beijo no coração. Obrigado, Cláudio. Obrigado para vocês aí pela presença. Nos vemos amanhã, 10 horas de novo. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã, 10 horas em ponto. Abraço. Valeu. Obrigado a todo mundo.